Olá, sexto ano, tudo bem? Nessa aula de hoje, iremos finalizar o capítulo 3 da unidade 6 do seu livro de Geografia. Falaremos sobre o uso das bacias hidrográficas e da água, esse recurso tão importante para nós seres humanos. Preste atenção porque a aula já vai começar. As bacias hidrográficas são fundamentais para a nossa existência, como também para a dinâmica hídrica de uma região. Algumas dessas bacias, podem extrapolar os limites do território de um país. A bacia do Rio Amazonas, por exemplo, ela compreende áreas do Brasil, do Peru, da Bolívia, do Equador, da Colômbia, da Venezuela e da Guiana. Em 2003, foram definidas 12 regiões hidrográficas em nosso país. Essas regiões agrupam bacias hidrográficas próximas entre si. Esse mapa mostra essas 12 regiões hidrográficas. Nós temos a da Bacia Amazônica, do Paraná, do São Francisco e muitas outras, conforme vocês podem observar nesse mapa. A apropriação dos recursos hídricos de uma bacia pode ocorrer de diferentes maneiras. Uma delas é a transposição de rios. Essa transposição consiste na alteração do curso de um rio, que faz com que a água possa ser levada para áreas onde há deficiência hídrica, ou seja, para áreas onde há escassez de água. No Brasil, uma transposição que ficou muito famosa é a transposição do Rio São Francisco. Essa obra é de uma grande importância, principalmente para o sertão nordestino. Nessas imagens, podemos observar partes da obra da transposição do Rio São Francisco. Entretanto, essa obra vem sendo bastante questionada por causa do impacto ambiental que ocorre nessa bacia, na bacia do Rio São Francisco. Assim como os rios, os seus afluentes e subafluentes têm uma grande importância para nós seres humanos, as águas subterrâneas das bacias hidrográficas também são importantes para a economia e para a questão social. Muitas cidades, como a cidade de São Paulo, por exemplo, utiliza a captação hídrica subterrânea para abastecer a sua população. O estado de São Paulo é o maior usuário das reservas subterrâneas do nosso país. Em São Paulo, atualmente, aproximadamente 80% dos municípios são total ou parcialmente abastecidos por águas subterrâneas, atendendo uma população de mais de 5,5 milhões de habitantes. Por todo o nosso planeta, a apropriação de áreas de bacias hidrográficas é muito comum. Mas nem sempre essa exploração é feita de maneira sustentável. E como consequência, nós temos rios poluídos e bacias hidrográficas degradadas. Essa imagem aqui mostra um impacto causado pelo uso excessivo dessa água subterrânea. Então, eu tenho aqui uma situação onde não há bombeamento dessa água subterrânea. Percebam aqui o nível de água onde está. Depois, eu tenho uma situação com bombeamento controlado. Percebam que o nível de água sofreu alteração, formando um cone de rebaixamento, justamente aqui. E a outra situação com um bombeamento intensivo. Percebam que o nível da água modificou bastante, se comparada à segunda e à primeira situação
aqui nessa imagem. Essa imagem mostra o aquífero Guarani. É um aquífero muito importante para a América do Sul. É um dos maiores do mundo. Esse mapa mostra a área de afloramento desse aquífero, a cor verde mais escura, e a área de confinamento. Essa imagem aqui mostra uma foto de uma região de afloramento do aquífero Guarani, que fica em Botucatu, no estado de São Paulo. Nós temos uma formação de arenito, né, e o aquífero Guarani aflorando nessa porção aqui do estado de São Paulo. O rápido crescimento das cidades e a quantidade de dejetos que são despejados nos rios ao longo do tempo, junto com a falta de infraestrutura de saneamento e captação de esgotos, levaram à poluição e à contaminação de muitos rios. Algumas cidades conseguiram reverter essa situação. Um exemplo é o rio Tâmisa, localizado em Londres, no Reino Unido. Esse rio passou por um processo de despoluição que foi bem sucedido. Da década de 1930 até meados da década de 1950, esse rio recebeu esgoto e detritos e se transformou em um rio biologicamente morto, ou seja, sem oxigênio e sem peixes. Para mudar essa situação, o governo, no final da década de 1950, iniciou um processo de despoluição desse rio, com a realização de diversas obras de saneamento. Essas obras permitiram com que o rio desse sinais de recuperação na década de 1970 e algumas espécies de peixes voltaram a habitá-lo. Hoje, esse rio Tâmisa está despoluído e o problema das enchentes foi resolvido com a construção de uma barragem. Vamos assistir a um vídeo agora que compara dois rios, um brasileiro e outro europeu. Dois rios que nascem limpos e cheios de potencial. Por que um continua assim, enquanto o outro se transforma num esgoto a céu aberto? Você vai conhecer agora a história de dois rios. Nosso ponto de partida é a cidadezinha de Witznau. Estamos no coração da Suíça, prontos para começar uma viagem bem diferente. Esta foi a primeira estrada de ferro do mundo construída sobre uma montanha. Em 1871, os visitantes já aproveitavam esse passeio. E não demoramos a entender por que o país é chamado de Caixa d'Água da Europa. São mais de 1.500 lagos, além de rios e geleiras, que guardam 6% da água do continente. Continuamos a viagem de carro bem no meio dos Alpes. Seguimos por estradas estreitas que exigem uma direção cuidadosa e bem lenta. Mas quem quer acelerar com uma paisagem dessas? A gente rodou bastante para chegar até aqui e mostrar o nascimento de um dos principais rios da Europa. O Reno começa aqui, com o derretimento do gelo dos Alpes suíços durante a primavera e o verão. Nem preciso dizer que a água é limpíssima. A gente pode tomar sem nenhum receio. Bem gelada. Deliciosa. Nossa guia lembra como o rio Reno é grandioso. Corre por mais de 1.200 quilômetros até desaguar no litoral da Holanda. A milhares de quilômetros dali, vamos testemunhar o nascimento de um outro rio, bem mais conhecido dos brasileiros. Nossa parada é na cidade de Salesópolis, interior de São Paulo.
O Tietê é bem atípico. Nós estamos agora a 20 quilômetros da praia de São Sebastião, daquele lado ali, olha. E ao contrário de muitos outros rios, ele nasce pertinho do mar e depois corre para o interior. Assim como a gente viu na Suíça, na nascente a água aqui é cristalina. A gente pode tomar sem nenhum medo, não há qualquer tipo de contaminação. Claro que eu vou experimentar, né? Quem diria, hein? Acabei de tomar água do rio Tietê. Neste outro Tietê, o visitante se encanta com a água que brota do chão. E espécies de peixes que só conseguem sobreviver em água limpa fazem um balé em frente à nossa câmera. Na Suíça, fazemos a primeira parada depois da nascente do rio Reno. Olha, aqui na primeira cidadezinha dá para tomar água que vem da montanha muito bem ainda. Ela continua bem gelada. Perto da nascente do Tietê, entre Salesópolis e Biritiba-Mirim, o rio é represado e serve para abastecimento de algumas cidades. Alguns quilômetros depois, bem, quem já passou perto sabe no que se transforma o rio Tietê. Seguindo pelo interior da Suíça, o Reno vai aos poucos mudando sua aparência. Na região metropolitana da Basileia vivem 500 mil pessoas. Aqui já nos deparamos com um grande rio cheio de barcos, mas o principal não foi alterado. O rio ainda está limpo. Depois da Segunda Guerra Mundial, só o crescimento econômico importava. Resíduos eram jogados no rio sem tratamento. O Reno transformou-se no maior esgoto a céu aberto da Europa. O auge da poluição foi em 1986, quando um acidente químico deixou as águas do rio vermelhas. As autoridades decidiram que era hora de virar o jogo. Fomos recebidos na maior estação de tratamento de esgoto da cidade. Esta poderia ser a cor do Reno se a sujeira não fosse tratada. A água é bombeada para o alto e nesta primeira filtragem, o material mais grosso é retido. Os sapos que chegam com o esgoto são separados e devolvidos à natureza. Depois de vários processos mecânicos, químicos e biológicos, aí está a água que vai ser devolvida ao Reno, cristalina outra vez. Essa tecnologia não tem muito segredo não, está disponível no mundo inteiro. A diferença é que aqui na Suíça, tratar o esgoto virou uma obsessão. O país tem cerca de 700 estações como esta e praticamente 100% dos resíduos de casas e empresas recebem tratamento. Este cientista da Universidade de Ciências Aplicadas da Suíça diz que a receita de sucesso daqui, tratando e reciclando o esgoto, também pode ajudar áreas metropolitanas como a de São Paulo a melhorar a qualidade da água. O esforço da Sabesp para tratar o esgoto de 18 milhões de pessoas na Grande São Paulo é chamado Projeto Tietê. A meta é reciclar 84% do que vem das casas até o fim de 2016. Esta professora da USP diz que a situação ainda é difícil porque o começo foi tardio. A implantação de rede coletora é uma obra muito demorada e ela se torna mais demorada quanto mais bagunçada for a urbanização. Máquinas como esta são usadas para retirar o lixo que se acumula no fundo do rio. São restos de bituca de cigarro, galho de árvore, folhagem, papel, fezes de animais, resto de pneu, óleo, resto de construção civil. Isso representa alguma coisa em torno de 25 quilos por segundo de lixo que é jogado diretamente nos sistemas de drenagem e acabam sendo originados para os rios, principalmente o rio Tietê, que é o ralo do estado de São Paulo. Isso mostra que a atitude dos moradores é tão importante quanto o trabalho das autoridades para oferecer a coleta de esgoto. Só quando cada pessoa se sentir constrangida de jogar lixo no rio, alguma coisa poderá mudar. O senhor acredita que um dia o rio Tietê que passa por São Paulo tem a mesma qualidade que esse daqui? Ah, sim, tem. Ele vai ter que ter, né? Mesmo porque a nossa necessidade de água é bastante grande e não justifica o rio daquele jeito de lá. A professora não é otimista quanto a um dia ser possível nadar no Tietê, mas acha que muita coisa pode sim melhorar. Se nós queremos recuperar a qualidade da água do rio Tietê para o rio compor a paisagem urbana, e o que eu chamo de compor a paisagem urbana é nós podermos, por exemplo, passear de barco pelo Tietê.
ter um lugar gostoso, um barzinho para você sentar num final de tarde e admirar a paisagem. Isso nós vamos conseguir. Podemos citar como exemplo de uma bacia hidrográfica intensamente ocupada a do rio Nilo, localizado na África. Suas águas sempre tiveram importância para a fertilidade do solo, o que levou ao desenvolvimento de uma das sociedades mais antigas do mundo, a sociedade egípcia. Atualmente, esse rio está bastante poluído e estima-se que em 10 anos suas águas estejam impróprias para o consumo humano. Essa imagem mostra uma parte do rio Nilo imprópria para consumo. A bacia do rio Amazonas, ela destaca-se na América do Sul. Ela possui um grande potencial hidrelétrico e esse potencial gera interesses socioeconômicos para a geração de energia por meio de suas usinas hidrelétricas. A construção dessas usinas, muitas vezes, gera controvérsias, em razão dos impactos ambientais e sociais que essa usina pode ocasionar. Conforme eu falei com vocês, a bacia do rio Amazonas, ela abrange não só territórios do Brasil. Esse mapa mostra algumas barragens localizadas na América Andina, aqui no caso na Bolívia, no Peru e no Equador. Esses pontos que estão de cor amarela são barragens planejadas, já os de cor rosa são as já existentes. Em 2015, houve um vazamento na barragem da hidrelétrica que atende a operação da mineração da Boca na mina de Pitinga, em Presidente Figueiredo. Em grandes aglomerações urbanas, como por exemplo no município de São Paulo, as enchentes e a poluição dos rios e águas subterrâneas são frequentes, além, é claro, da elevada demanda por água potável. Esse caso aqui mostra uma enchente na cidade de São Paulo. Mas será que o ser humano é responsável por essas enchentes? Vamos observar esse esquema aqui do lado. Nós temos florestas que protegem mananciais. Na figura abaixo, mostra que São Paulo desmatou 79% desses mananciais. Então, uma dessas consequências é a falta de água ou também nós temos as enchentes, tão comuns no município de São Paulo. Muitas regiões do mundo já sofrem com o problema da falta da água ou da insuficiência da água para abastecimento ou para irrigação. Esse mapa que está no livro de vocês mostra a disponibilidade de água doce por bacia hidrográfica. É uma projeção para 2025. Então nós temos com a cor verde os locais onde há abundância de água doce por habitante. Aqui a região norte do Brasil, onde encontramos a bacia do rio Amazonas. Em amarelo nós temos a insuficiência, que abrange aí grande parte do continente africano, parte do continente asiático, essa porção aqui do continente americano. E a escassez de água doce. Nós temos em grande parte aí no continente africano novamente, tanto na porção norte como na porção sul do continente, em regiões de clima árido, como aqui no Oriente Médio, essa porção do Oriente Médio. A Austrália também é um exemplo de escassez de água. O consumo de água no mundo ele vem aumentando nos últimos anos, enquanto a disponibilidade de água própria para consumo está diminuindo. Vamos assistir a um vídeo que ilustra a importância da preservação desse bem tão precioso que é a água. A vida começou na água.
Foi nela que surgiram os primeiros organismos que depois evoluíram por milhões e milhões de anos, dando origem a todas as espécies de plantas, animais, bactérias, insetos e tudo o que é vivo que conhecemos. Mas sem água, nada sobrevive. A vida acaba, o planeta morre. Um ser humano necessita de 1,5 litro a 3 litros de água diariamente, apenas para permanecer vivo. Porém, o consumo não para por aí. A Organização Mundial da Saúde aponta que uma pessoa gasta cerca de 50 litros de água potável para suas atividades diárias, como, por exemplo, a descarga sanitária, para tomar banho, lavar os alimentos e, claro, beber. De acordo com os dados, um brasileiro, em média, consome cerca de 187 litros de água potável. Um europeu consome 200 litros e um americano ou japonês, 350 litros. Parece muito para um único dia. E é. Enquanto isso, na África já existe falta de água potável. Um africano tem disponível apenas 20 litros desse recurso por dia. E cada vez mais temos menos água disponível no mundo. De toda a água, cerca de 97,61% formam os oceanos e apenas 2,4% da água é doce, sendo somente 0,02% disponível em lagos e rios para abastecer as cidades e ser consumida. E ainda assim, uma grande parcela encontra-se poluída, piorando mais a situação. Hoje não nos damos conta quão importante é a água. Ela é um recurso fundamental para a manutenção da vida na Terra, estando disponível nos mais diferentes ambientes e também nos corpos dos seres vivos. Sua manutenção se dá por meio do ciclo da água, que é movimentado pela energia do Sol. O Sol aquece parte dos rios, lagos e oceanos que evaporam. Este vapor d'água formam as nuvens juntamente com a água da transpiração dos diversos seres vivos e a evapotranspiração das plantas. Quando chove, a água que penetra o solo e se acumula no subsolo, criando reservas subterrâneas chamados lençóis freáticos, que afloram, alimentando vários cursos d'água e novamente evaporam, dando continuidade a este ciclo. Parte da água que infiltra no solo contribui para a formação de nascentes. Já a água que cai no solo e não se infiltra, escoa superficialmente, formando os riachos e rios. Então, é a partir do lençol freático e por meio de uma rede de drenagem que das áreas mais altas para as mais baixas, a água escoa, concentrando em um único ponto, formando um rio principal. Todas estas áreas nas quais ocorre a infiltração e captação das águas são chamadas bacias hidrográficas, localizadas na superfície terrestre e separadas entre si. O grande problema é que o homem tem feito intervenções ao longo deste ciclo. O alto consumo de água faz com que a quantidade disponível para a evaporação diminua. E com o desmatamento, ainda perdemos grandes volumes de água vindas da evapotranspiração das florestas. Ao impermeabilizarmos o solo, diminuímos sua infiltração e perdemos em volume nos lençóis freáticos. Todas as mudanças e intervenções sofridas pelo ciclo da água influenciam de forma negativa na quantidade e na qualidade da água disponível para a manutenção da vida na Terra. Por fim, fica a pergunta: como explorar infinitamente um recurso que se mostra finito? Se não o conservarmos, com os cuidados que a própria natureza nos exige, essa é a pergunta que vai nos calar. E aí, galera? Como explorar de forma infinita esse recurso tão importante para nós seres humanos, que é a água? E se nós não preservarmos esse recurso, o que vai acontecer? Pense e reflita. Depois, faça o exercício do livro na página 158. Questões 1, 2, 3, 4 e 5. Qualquer dúvida, poste no fórum de dúvidas de geografia ou anote para perguntar na aula no Teams.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!